Então, iniciamos a aula de bioquímica da poluição e hoje, então, o nosso primeiro enfoque, né, será a qualidade da água, porque estamos estudando aí a poluição, né, como um problema ambiental bastante grave, e aí nós vamos, nesse nosso encontro, então, assistir aí 3 apresentações que eu selecionei, que não são especificamente de poluentes da água, mas que são trabalhos da pós-graduação em sustentabilidade e gestão ambiental da UERJ, para nós vermos aí como que nós podemos utilizar essas informações que estão nos artigos científicos, né, e aproveitar elas, ver a aplicação, né, dessa parte mais teórica. Então, eu vou projetar aqui esses 3 trabalhos, né? E depois nós vamos dividir, então, os grupos, e aí sim eu escolhi 4 artigos que falam, então, de poluentes químicos, poluentes orgânicos, que estão nas águas, né? Águas subterrâneas, águas de rios, água de abastecimento público, e também um artigo sobre a chuva ácida, então, que é a consequência mais grave, né, e mais direta, assim, que nós temos de presença aí dos compostos poluentes, tá? Então, eu vou puxar aqui, e aí nós vamos assistir, nesse primeiro momento, esses 3 artigos, então. Tá aqui, pessoal, me digam se estão vendo aí, gente. Sim, prof. Ok. Certo, meninas? Certo. Então tá. Prof, Menino também, né? Oi? agora não tá dando para ver o vídeo, só se vê a tua O tela, trabalho, então, foi um artigo científico. mas dá para ouvir. E vocês não enxergam a apresentação? Não, a gente só enxerga a tua tela do Moodle, Então, pelo espera menos aí. eu. Então, tá errado aqui. Vamos pegar aqui. Essa tela que tu enxerga Agora você parou de de compartilhar a tela, apresentar. prof. Então, vamos de novo. Uma guia. Aí, agora eu tenho que selecionar o Tem que vídeo. selecionar a tela inteira, prof. Que eu vou aqui no apresentar agora, e daí é um vídeo, né? Para vídeo e a animação. Aí, esse vídeo e animação tá aqui. Aí, aqui eu né, Com o título de principais. vejam agora se está indo. Não, prof. Nada. Nem você compartilhando a tela com a gente. Então, vamos tentar aqui com apresentar agora uma janela. Mas esse aqui, esse vídeo eu projetei, esse aqui vai aparecer só se fosse arquivo. Aí não vai dar certo.
Esperem aí um pouquinho. Se eu apresento aqui agora bioquímica da poluição, entra sol e agora eu clico no vídeo. Compartilhar esta guia. Agora tá indo? Sim, prof. Ah, tá. Estão vendo agora? Sim. Sim. Tá acompanhando. Tudo certo, meninas? Tudo certo. Então tá. E menino também, né? Boa noite a todos, então, colegas. O nosso trabalho, então, foi um artigo científico com o título de Principais Organismos Professora, Utilizados pode como desligar o seu Bioindicadores microfone, que fica dando relatados com o uso de avaliadores de danos ambientais. O nosso grupo, então, é formado por mim, a Daniela, o Diego, a Ana e a Fernanda. Científicos, e ele traz a questão das avaliações para a determinação de danos ambientais através da simetria flutuante, né, que seria uma técnica, vamos dizer assim, né, uma metodologia usada para denominar todas as anormalidades morfológicas transmitidas pelos agentes ou adquiridas por meio de contato com agentes nocivos. Então, dentro desse contexto, aqui tem umas representações de como seria, né, a questão da simetria, a classificação dela ali embaixo como bilateral, né, onde os dois lados são iguais, né, a radiada, que através das radiações, vamos dizer assim, elas também são idênticas, né, muito semelhantes, e o assimétrico, né, que seriam, como o próprio desenho está representando ali, a simetria bem similar, né. E aí, a gente tem aí também a questão inicial no artigo, que traz para nós a questão do que determina essa simetria, né? O que no meio ambiente determina, né? E aí seriam todas as questões dos poluentes, né? Como a emissão de gases atmosféricos, né? Gases tóxicos, alteração física e química do solo, né? A poluição hídrica, a exposição a ruídos também, e a exposição a radiações. Então, todas as perturbações, a gente podem ocorrer através de inúmeras situações no qual a gente está exposto, ou aquele animal, vegetal está exposto, de acordo com o estudo, com relação ao impacto que pode causar no que está sendo estudado, que a gente vai ver mais para frente, que os demais colegas vão explicar, que é a questão de vegetal, animal, são vários tipos, né, de determinações dentro do estudo. Então, esse trabalho, ele foi realizado aí no período de agosto a dezembro de 2011, e foram analisados diversos artigos que utilizavam como metodologia a assimetria flutuante como avaliação do impacto ambiental. O próximo slide. Então, dessa revisão bibliográfica, resultou a divisão, então, em grupos de seres vivos utilizados como avaliantes dessa assimetria flutuante. Então, aqui, nessa figura, a gente pode observar que o principal grupo de seres vivos utilizados para o estudo foram os insetos. Esse grupo, então, ele foi submetido a condições extremas de alteração de pH, de alimentação, de radiação, poluição sonora das larvas e pulpas, e alta incidência ou falta de luz em algum estágio da vida desses insetos.
Foi observado também que esse grupo sofreu desvio em alguma parte do corpo, sendo que nas asas e nas antenas foram as partes em que sofreram maiores alterações, desculpa. O inseto mais utilizado foram as moscas domésticas, até por serem de fácil acesso e reprodução, mas as abelhas, formigas, vespas, pulgões, moscas, mosquitos e libélulas também foram insetos que fizeram parte da pesquisa, correspondendo aí a um total de 41,2%, conforme a figura 1 demonstra para nós. Oi. Só um minutinho. Concluiu, Fernanda? Fernanda, não, Ana. Oi, sim, pode falar. Tá. Na sequência, então, do que a Ana colocou, depois dos insetos, os grupos de seres vivos que mais foram estudados, que a revisão bibliográfica dos autores mostrou, então foram as aves, insetos, aves, os vegetais, os moluscos, mamíferos e os líquens, assim, nessa ordem, né? As aves representaram 26,5% dos estudos encontrados, foram feitos com aves, e também submetidos a condições, variações ambientais extremas, apresentaram, então, alguma forma de assimetria flutuante, então, ou na diferenças de tamanho nas asas, nas penas, também no bico, né? E depois das aves, então, o grupo que teve bastante alteração, foi bastante estudado, então, foram os vegetais, com alterações principalmente observadas nas folhas, né? Teve fácil visualização. As aves, voltando às aves, né, elas foram bastante utilizadas porque elas permitiam a visualização, das deformidades a olho nu, isso facilita o estudo, né? E aí os vegetais também. Depois deles, os moluscos também, principalmente da classe dos bivalvos, foram bastante estudados, e também fica de fácil visualização as variações de tamanho da concha, né? Utilização de líquens, que são bastante utilizados como bioindicadores, e aí eles também conseguem traçar padrões de simetria em algumas espécies de líquens, e isso também é utilizado, também foi encontrado na revisão bibliográfica feita pelos autores, esse tipo de utilização nos estudos. Bom, para concluir, esse artigo foi uma revisão bibliográfica, né? Eles chegaram à seguinte conclusão, que os autores ali citados, que é o Tavares, o Andrade e o, não sei se pronuncia assim, Mahler, eles chegaram à seguinte conclusão, que a assimetria flutuante, né, em relação à perturbação ambiental, ela se dá mais em insetos, aves, vegetais, devido à maior facilidade de obter a amostragem, né, e também a coleta. Essa é a primeira conclusão que é chegada segundo a revisão biográfica. A segunda, que as aves é o segundo maior grupo que é submetido a essas avaliações, devido a elas apresentarem maiores resultados nas suas anormalidades no eixo corporal. Já a terceira conclusão obtida é que o estudo de plantas ele se dá pela facilidade na obtenção de amostras, por ter uma grande quantidade, né, e por serem muito sensíveis a qualquer diferença nos padrões ambientais. A próxima conclusão, esses trabalhos sobre a ética, sobre a simetria flutuante, ela não menciona muitos estudos referentes às informações em mamíferos, embora ela cite, né, no inicial que o colega citou. Próximo slide, por favor. Todos os trabalhos acadêmicos
encontrados também em relação à simetria bilateral, eles afirmam que, independente de classe, de ordem ou qualquer dimensão, eles sofrerão alterações do eixo corporal quando submetidos a alterações ambientais. E a última conclusão do artigo é que quantos vegetais e insetos, por apresentarem ciclo de vida curto, eles são excelentes pontos de estudo para avaliação ambiental em uma área, sendo uma metodologia rápida de baixo custo. Seria isso. Aí, Quantos minutos deu? só um minutinho. Conseguiram entender, pessoal? Aqui alguém me mandou a mensagem que a tela estava pequena, né? Aí eu aumentei só no finalzinho. Mas, resumindo assim, são os bioindicadores de poluição ambiental utilizados, né? Fala, Marta. Esse primeiro artigo está lá no espaço do Moodle também, aí vocês podem entrar lá e abrir e assistir outra vez, tá? Se ficou dúvida agora, a Gabriela está me pedindo aqui que não está conseguindo ver, né, Gabriela? Só que eu também não sei como resolver isso aí para ti. Bom, vou colocar então o segundo artigo, né? Esse, a gravação estava bem ruim mesmo, assim, de ouvir, né? Entender o que tinha sido trabalhado no artigo. Numa outra disciplina eu trabalhei, e aí eles fizeram os vídeos, né? E juntaram, fica melhor do que fazer assim como vídeo chamada no Meet Google, tá? Então vamos lá de novo. Luísa, você me avisa, tá? Se tiver tudo ok. Tá, prof, mas você não tá compartilhando a tua tela mais. Eu sei, aquele terminou, agora eu vou colocar o próximo, tá? Tá bom. Prof, tá aparecendo só a tua tela. Agora deu. Beleza, gravando então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui e a gente vai dar início então à apresentação do trabalho da disciplina de bioindicadores e monitoramento ambiental, né? A apresentação do artigo se intitula Qualidade do Solo, Indicadores Biológicos para o Manejo Sustentável. E os componentes, então, são o Cláudio Queiroz, o Rafael Sassado, o Eduardo Patati e eu, Pedro Henrique Ruver. Então, pessoal, vamos estar apresentando. O Rafael, ele fez o trabalho junto conosco, né? Só que ele não pôde estar presente na gravação aí. E quem vai apresentar, então, vai ser nós três aí, e já dando sequência no trabalho.
Então, uma parte introdutória, o solo ele é um recurso natural essencial para o funcionamento dos ecossistemas, nos quais milhares de criaturas, micro, macro e mesofaunas, né, eles interagem e contribuem para a manutenção da vida na Terra, sendo representado, e essas questões qualitárias e quantidades são influenciadas por diversos fatores. A qualidade do solo, então, ele é um atributo fundamental para o desenvolvimento das espécies que ali habitam, naquele microsistema, assim como a manutenção sustentável das culturas, que elas são muito importantes para a manutenção e a produtividade de alimentos para a população do mundo inteiro. Só que, com o passar dos anos, né, e com alguns manejos impróprios, a degradação desses solos ocorreu de maneira bastante rápida, através de maneiras naturais que ocorrem, mas de maneiras antrópicas, ou seja, pelo homem, isso aí acelerou de uma maneira bastante negativa. E aí se introduziu maneiras de a gente estar medindo isso, e uma dessas maneiras a gente vai estar falando que são os bioindicadores. Beleza, pessoal? Então, os principais atributos da questão dos bioindicadores que a gente pode observar e medir, que a gente só vai conseguir ter um manejo adequado se a gente conseguir medir alguma coisa, mensurar isso, é através, então, de bioindicadores que falam da biomassa microbiana, respiração basal, coeficiente metabólico, os processos enzimáticos, bem como a macrofauna, os processos que envolvem ciclo de carbono e nitrogênio, que é o que a gente vai falar aí na apresentação. Então, através disso, é possível identificar os organismos que têm um papel-chave nessa dinâmica e que vai influenciar muito a questão da matéria orgânica do solo, que é o principal indicador químico, físico e biológico da qualidade do solo. E, através disso, essas respostas vão ser mais facilmente detectadas. Ok, pessoal? Então, falando sobre o primeiro bioindicador, que é a biomassa microbiana. Essa biomassa microbiana é um componente essencial da matéria orgânica que regula a ciclagem dos nutrientes. E, através desse bioindicador, a gente vai conseguir ter, além da questão biológica do solo, o bioindicador de qualidade, a qualidade química e física, que esse tripé aí é que vai direcionar a qualidade total de um solo. Então, aqui tem uma representação infográfica que fala sobre a ciclagem dos nutrientes, como no geral, né, de uma maneira bem representativa, e através de restos culturais, através de interações de oxigênio e de água, existe todo um ciclo que os nutrientes fazem na atmosfera e no solo. E essas disponibilidades para as raízes, elas acontecem através de micro-organismos, que é aquele quadrinho vermelho infográfico que fala, os decompositores que quebram essa matéria orgânica e fornecem para as raízes. Esse ciclo depende das populações microbianas, né? São indicadores de variabilidade e concentração de nutrientes e propriedades do solo, indicando que eu falei para vocês aquele tripé, que uma coisa vai puxando a outra, através de indicadores microbiológicos, consequentemente vai ter qualidade química e física também. Então, eu quis puxar um pouco a brasa para o assado agronômico, que no que teve tangível na questão de produção agrícola durante os anos, os agricultores tiveram algumas defasagens na questão da qualidade microbiológica. E eles estão introduzindo de maneira exógena esses micro-organismos, fazendo o trabalho e botando vida novamente ao solo, que são os inoculantes, que são bilhões de bactérias que fazem com que tenha qualidade e, através desses inoculantes, consiga ter mais ciclagem de nutrientes, nesse caso, a ciclagem do nitrogênio. Então, deixa eu só ver em qual slide estou, já estou no 6º, né? Outro bioindicador é a respiração basal, que se intitula de RBS, são os parâmetros mais antigos para quantificar a atividade microbiana. Esses diversos métodos podem ser utilizados podem ser utilizados para quantificar, baseando no consumo de oxigênio quanto na liberação de CO2. Para determinar consumo de oxigênio, utiliza-se cromatografia gasosa e
esse pirômetro. E para liberação de CO2, usa-se titulação, condutividade elétrica, cromatografia gasosa também, espectroscopia de infravermelho, né, o IRGA, e carbono marcado, tá bem, pessoal? Então, uma alta atividade respiratória pode resultar tanto numa grande reserva de substratos láveis, na qual a decomposição da matéria orgânica é intensa, como também numa rápida decomposição. Desse modo, altas taxas de respiração podem indicar um distúrbio ecológico. Só que muito pouca taxa de respiração pode também diagnosticar um ambiente que não está sendo produzido. Então, o ideal é um equilíbrio entre essas taxas de respiração. Em solos aráveis, embora apresentando menores valores de biomassa microbiana, apresentam maiores estimativas de respiração basal quando comparados a um solo de menor perturbação, sugerindo a presença de poucos grupos funcionais, mas de alta atividade metabólica na comunidade microbiana. Então, falando sobre mais um indicador biológico, que é o quociente metabólico e quociente microbiano, o que significa? A biomassa microbiana eficiente tem menor taxa de respiração. E, da mesma maneira, fatores de estresse, aqueles envolvendo estado de equilíbrio, condições desfavoráveis, metais pesados, limitantes de nutrientes, baixo pH, como fatores de perturbação, como, por exemplo, uma aragem muito rápida do solo, quer dizer um alto coeficiente de biomassa microbiana, que isso significa a ineficiência nesse quesito. Então, em geral, um baixo coeficiente metabólico indica economia na utilização de energia. O que isso quer dizer? Que tende a ser, em geral, um ambiente de mais equilíbrio, ou seja, menos utilização exógena, menos utilização de intemperismo nesse solo, o que indica uma boa qualidade do solo. Tá bem, pessoal? Outro bioindicador é o processo enzimático. São biomoléculas, né? Enzimas são uniões que vão formar proteínas que atuam como catalisadores, sendo elas específicas para cada composto a ser quebrado. Então, os processos enzimáticos no solo têm muito a ver com as questões bioquímicas e biogeoquímicas do solo. Obviamente, quanto mais processos enzimáticos tiver nesse microambiente solo, com certeza mais qualidade terá, porque vai ter muito mais processos biogeoquímicos, fornecendo mais qualidade química, consequentemente mais matéria orgânica, consequentemente mais qualidade física também. Então, finalizando minha parte, vou passando para outro bioindicador, já passando a palavra para o colega. Vamos lá, então, boa noite a todos. Quanto à microbiota do solo, então, esses organismos da mesofauna, né, estão diretamente associados com essa qualidade do solo, tal como o colega falou, né. Então, juntamente com a microbiota, as populações da mesofauna, elas vão ser responsáveis pelos processos, por exemplo, de decomposição, mineralização da matéria orgânica e pela regulação dos ciclos de nutrientes, né. E consequentemente, se houver a diminuição da abundância desses organismos, né, da mesofauna, vai haver um comprometimento, seja a médio ou a longo prazo, nos processos de decomposição e mineração da matéria orgânica. E, consequentemente, afetará a saúde do solo, né. Esses micro-organismos, eles estão ligados aos processos de decomposição, né, tanto a ciclagem biogeoquímica, até mesmo a movimentação de materiais e transferência de nutrientes, e que irá intervir nas características físicas e químicas do solo, tá? Já a macrofauna do solo, né, constitui um importante componente da biota do solo, né, a biota edáfica, dado que esse impacto significativo de suas atividades nas funções dos ecossistemas, né. Os organismos da macrofauna edáfica, eles apresentam, só sobe ali isso,
apresentam vasta sensibilidade às mudanças ambientais, né, e possuem as transformações mais rápidas quando comparado aos indicadores químicos e aos indicadores físicos, né. Esses organismos, eles são de suma importância, né, dentro do ambiente do solo, uma vez que eles trabalham tanto na ciclagem de nutrientes, como na formação dos poros, né, na agregação do solo e... Só sobe um pouquinho ali, por favor. Desculpa. Não foi nada. E no controle do meio biológico, né? Que, consequentemente, poderá melhorar, por exemplo, a infiltração de água no solo, né? E as mudanças nos padrões de retenção de nutrientes no solo. Né? A interação dessa macrofauna edáfica, né, com os micro-organismos decompositores e as plantas, ela tem uma capacidade muito grande de melhorar estruturalmente o solo, né? Exercendo, então, essa regulação nos processos de decomposição e, novamente, nos ciclos de nutrientes. Pode passar. Né? Aqui a gente traz, então, alguns exemplos da macrofauna no solo, né? Os quais a gente cita, por exemplo, a formiga, a aranha, besouro, a minhoca, né? O cupim, caracol, a lagarta, gafanhoto, enfim, alguns componentes aí da macrofauna que podem estar presentes no solo. Então, a fixação biológica do nitrogênio ela é um outro indicador muito importante a ser considerado, isso porque o nitrogênio ele é considerado um dos nutrientes mais críticos para o aumento da produtividade agrícola, e esse fenômeno ele ocorre por meio da associação de um hospedeiro e de algumas bactérias, os chamados rizóbios, que são esses fios fixados na raiz, como dá para observar na imagem. Então, essas avaliações de frequência e diversidade dessas bactérias, elas podem ser realizadas através de um ensaio bem simples, onde são utilizados vasos com solo, com algumas leguminosas plantadas, e então são determinados o número e o tamanho, a massa desses nódulos formados num determinado intervalo de tempo. Pode passar. A mineralização do nitrogênio é outro passo importante na determinação da qualidade do solo. Então, algumas características influenciam nisso, como fatores microbiológicos e a fauna do solo, algumas características abióticas, como temperatura, umidade, a quantidade de oxigênio disponível e o clima. Esses fatores influenciam tanto no fluxo quanto na velocidade que essa mineralização ocorre. Então, a partir dessa mineralização, as formas orgânicas do nitrogênio são convertidas e disponibilizadas de uma forma que as raízes consigam absorver melhor. E passar. Os bioindicadores, então, eles são de suma importância para as práticas agrícolas que visam um manejo sustentável. O uso errôneo do solo, sobretudo pela utilização do sistema convencional, ele promove, acaba ocorrendo a degradação dos seus atributos, principalmente os biológicos. Além disso, a substituição de áreas nativas por sistemas de uso agrícola acabam provocando também alterações na matéria orgânica do solo e, consequentemente, no estoque de carbono desse solo. A promoção, então, de práticas isoladas de manejo, ela não aumenta a qualidade do solo, porque esse aumento ele só vai ocorrer com a utilização de manejos integrados, isso porque não é uma tarefa tão fácil manter o nível desejável do solo, devido a inúmeros fatores que influenciam essa qualidade, dentre eles o clima e o tipo de manejo utilizado, além também da interação entre esses dois fatores. Então, os atributos biológicos do solo eles são importantes indicadores para avaliar, para notar a presença de alterações causadas por práticas agrícolas, também por serem úteis para o monitoramento e orientação do planejamento e avaliação das práticas de manejo. Então, é possível detectar alguma alteração e escolher qual a melhor prática, qual a melhor ação a ser seguida. Pode passar. Então, o solo, como já foi citado, ele é um recurso natural, renovável, e precisa da atenção em toda a sua constituição, desde a estrutura física e química, mas também a microbiológica. Ele, além disso, tem uma acentuada importância porque abriga uma série de organismos, então ele é de fundamental importância para a existência de toda a vida no ecossistema, e a partir disso,
as técnicas empregadas no manejo e na conservação do solo influenciam diretamente nessa constituição e na transformação que esse solo vai ter ao longo de um período de tempo, podendo afetar a biota diretamente, sofrendo um desequilíbrio, sendo de maneira favorável ou não, dependendo da ação, de como ela for executada. Então, por fim, os estudos indicadores apontam que eles estimam, né, é possível estimar que os organismos constituintes do solo, quais organismos são presentes nessa biota do solo, em atenção especial aos micro-organismos que apresentam características relevantes, como atividade bioquímica e metabólica, proporcionando assim uma comparação relevante com outros tipos de indicadores, e possuindo também respostas mais rápidas às alterações sofridas em cada ecossistema. Seria isso. Então, a referência utilizada foi o artigo citado, né, Qualidade do Solo, Indicadores Biológicos para Manejo Sustentável. E a gente agradece a atenção, espero que tenhamos conseguido agregar conhecimento. Seria isso. Beleza, muito obrigado, valeu. Valeu, galera. Então, nosso grupo é formado por mim, Fernanda Giesel, a Camila Schreiner, a Michele Ehrenbrink e a Natane Simon. Nós ficamos responsáveis por falar sobre o artigo Bioindicadores de Qualidade Edáfica em Diferentes Usos do Solo. Esse artigo ele foi feito pelo Diego da Silva, a Dani da Silva, o Rodrigo Jaques e a Zarda Antonioli. Então, a caracterização da área. O estudo ele foi feito no município de Silveira Martins, que é o município da região central do Rio Grande do Sul, caracterizado como a quarta colônia. Ele também é caracterizado como rebordo do Planalto, e o relevo predominante é acidentado, caracterizado como áreas de encosta. Ele tem a grande característica de ser bem declivoso. Nessas áreas, o uso da terra ele é relacionado à agricultura, às pastagens plantadas, áreas de florestas, áreas de pousio e aos campos nativos. Esses usos da terra eles acarretam diferentes graus de suscetibilidade e degradação ambiental, e a base produtiva da região é a agricultura familiar. As atividades com maior aptidão ao relevo declivoso são a horticultura, a fruticultura, a produção avícola e a agricultura, especialmente de fumo na região. Essas atividades elas podem levar à degradação desses solos, que são altamente vulneráveis aos impactos antrópicos e de grande vulnerabilidade, devido à associação do relevo altamente declivoso e os solos com pequena profundidade efetiva. Então, os biomas nativos brasileiros, eles têm uma das maiores biodiversidades do planeta. Porém, a substituição desses por sistemas agrícolas, eles acarretam modificações na composição dos grupos mais frequentes dos organismos edáficos, em diferentes graus de intensidade, por meio de mudanças de manejo associadas ao sistema de cultivo, adubação, acalagem e aplicação de agrotóxicos. Porém, a comunidade dos invertebrados, ela pode ser conservada quando o sistema do manejo do solo derivado tem uma estrutura ambiental similar ao sistema de origem. Ou seja, esses organismos eles servem como bioindicadores da qualidade do solo e do ambiente em questão. Então, uma das maneiras de se avaliar o impacto das práticas do manejo é por meio do monitoramento da abundância e diversidade dos organismos do solo. Então, dessa forma, o trabalho ele objetivou avaliar a influência dos diferentes usos do solo no rebordo do Planalto Gaúcho sobre a abundância e diversidade dos grupos da comunidade edáfica, bem como indicar os melhores bioindicadores de qualidade do solo nos ambientes testados. O solo característico, então, da região de Silveira Martins, ele é uma associação entre neossolos e xernossolos. O clima da região é CFA, o subtropical úmido, segundo a classificação climática de Köppen. Então, esse experimento ele contou com 5 tratamentos: o campo nativo, instalado há 30 anos, sem nenhum manejo, florestamento de eucalipto, implantado há 5 anos, pomar de pessegueiros e pomar de bananeiras, implantado há 8 anos, e o pomar de citros, que foi implantado no final da década de 80.
Então, nenhum desses tratamentos teve adubação na ocasião da implantação do experimento. O método utilizado para avaliação foi Provide, desenvolvido por Antonioli, onde em cada tratamento foram colocadas 4 armadilhas e a permanência dessas no campo foi de 7 dias. Então, o Provide, ele é feito de uma garrafa PET de 2 litros, onde numa altura de mais ou menos 20 centímetros de sua base são feitas uma espécie de janelas de 4 por 6 centímetros. Dentro desse recipiente é colocado 200 ml de uma solução feita de 70% álcool, 25% de água e 5% de glicerina. Essas embalagens são levadas a campo, são depositadas dentro de uma espécie de cova, onde as janelas fiquem na altura do solo. Depois dos 7 dias, então, elas são recolhidas, levadas ao laboratório, onde elas são passadas em peneiras de 10 a 100 mesh para separar o solo e os resíduos vegetais da fauna que possam estar misturados. Depois disso, então, é efetuada a identificação dos organismos. Essa identificação ela é feita em nível de ordem. A fauna ela é avaliada quantitativamente por meio da abundância das ordens e qualitativamente pelo índice de dominância de Simpson e diversidade de Shannon. E os dados obtidos eles foram submetidos à estatística descritiva e análise multivariada, que seria a análise de componentes principais. Então, os resultados desse trabalho nos mostraram que o uso do solo ele afetou a distribuição da fauna edáfica, onde foram coletados um total de 11 ordens diferentes. Então, nessa tabela é possível verificar a frequência da fauna edáfica, o índice de diversidade, o índice de dominância sobre os 5 usos do solo. Então, em relação à dominância dessas ordens nos tratamentos, o tratamento que teve uma maior abundância, ao invés de abundância, dominância, o tratamento com maior abundância foi o campo nativo, seguido do campo de citros, em seguida eucaliptos, bananeiras e pessegueiros. Em relação à riqueza, o tratamento com maior riqueza foi o tratamento do campo nativo, que ele apresentou 11 ordens. Depois, eucaliptos e pessegueiros apresentaram 10 ordens, citros 9 e bananeiras 8. As ordens que tiveram uma maior dominância foram colêmbolo e eminóptera. A dominância causada pela ordem Hymenoptera, ela se deve provavelmente pela proximidade das áreas, uma vez que as formigas elas possuem uma elevada mobilidade e elas podem transitar de uma área para outra com uma facilidade. Nem sempre a presença de formigas ela deve ser relacionada somente a prejuízos da agricultura, pois elas também são consideradas de fundamental importância para a manutenção da qualidade do solo. Em relação à ordem Isópoda, que ela apareceu, essa ordem, ela apareceu somente no tratamento de eucalipto, certamente é porque essa ordem, ela procura áreas de mata para poder construir um refúgio. O florestamento de eucalipto, campo nativo e o pomar de bananeiras, eles apresentam a ordem colêmbula como dominantes, porém de forma menos acentuada quando comparada ao pomar de citros, refletindo diretamente sobre os índices analisados, mostrando ser o tratamento com a maior dominância de uma ordem sobre as demais. O local com menor dominância, resultado em uma diversidade maior, foi o pomar de pessegueiros, o tratamento no qual as ordens de colêmbula e Hymenoptera predominaram no experimento, apresentando menor número de indivíduos. O pomar de pessegueiros, ele demonstrou ter um maior valor para a diversidade, provavelmente devido ao baixo número de organismos totais, quando comparado aos demais tratamentos, juntamente com um número elevado de ordens presentes.
Além disso, os dados desse trabalho, eles ainda foram submetidos a uma análise de componentes principais, que é uma das técnicas da estatística multivariada, que são consideradas como importantes ferramentas no estudo de indicadores de qualidade do solo. Essa análise, ela procura explicar a estrutura da variância e covariância por meio da combinação não correlacionada com as variáveis originais, sendo que cada componente é independente. Então, ali nessa tabela, é possível verificar que tem duas variáveis. A variável número 1 são as ordens encontradas no trabalho, as ordens de organismos, e a variável número 2, ela está relacionada com as características químicas e físicas do solo. Então, nessa representação gráfica ao lado, é possível identificar que a presença de organismos, ela está relacionada com os atributos químicos e físicos do solo. Então, trazendo as conclusões do trabalho principais, né, primeiramente, que a fauna edáfica, ela é afetada pelos distintos usos do solo na região do rebordo do Planalto Gaúcho. Ou seja, em cada área de diferente uso do solo, né, vai ter mais ou menos diversidade, abundância, né, riqueza de fauna do solo. As ordens taxonômicas Collembola e Hymenoptera apresentam dominância em todos os locais analisados, são as mais encontradas. O campo nativo demonstra elevada abundância, enquanto o pomar de pessegueiros proporciona maior diversidade de organismos, porém com menos abundância. Os pomares de citros e bananeiras apresentaram baixa diversidade de organismos, consequentemente são os que mais tiveram ação antrópica, e os grupos taxonômicos Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera e Isópoda são os melhores bioindicadores de qualidade edáfica nos diferentes usos do solo testados na região do rebordo do Planalto Gaúcho. E aí, para finalizar, é importante lembrar que o manejo do solo, né, deve ter práticas sustentáveis, né, e que práticas de solo bem manejado também leva à diversidade biótica da biota edáfica. Agradecemos. Então, pessoal, deu para a gente ver aí que se falou mais em bioindicadores, né, da parte do solo. Esses trabalhos, então, são da disciplina, primeira disciplina da pós, que está em andamento agora. O professor Ramiro é o coordenador, e foi na disciplina de bioindicadores, então, esses trabalhos. Eu achei bem interessante trazer, né, para a nossa aula, e tem muita relação aí com a questão da degradação, né, desse solo, com a poluição e a bioquímica da poluição, né, o quanto a presença aí, né, de contaminantes vão diminuir esses bioindicadores, ou vão danificar o ambiente onde eles estão, né. E aí agora, então, nós vamos fazer esses 4 artigos, eles são sobre a água, né? Nós temos aqui o artigo 1, que trata todo mundo conseguiu abrir lá no Moodle os artigos. Eu tinha colocado primeiro todos num espaço só, e daí alguém falou que só tinha um artigo lá, né? Agora todos conseguiram visualizar ou abrir os 4? Sim. Tá, então o primeiro é principais aspectos da poluição de rios brasileiros por pesticidas. Então, é o quanto, né, esses agrotóxicos, né, chegam nos rios. É um artigo bem interessante, ele é
tem 6 páginas, ele é bem resumido, então dá para vocês trabalharem bem nos grupos, e nós vamos também limitar aí no máximo 10 minutos a apresentação, tá? Então, esse primeiro aqui é um artigo da Campina Grande, na Paraíba, e ele é de 2014, tá? O segundo, só um pouquinho que está voltando aqui no ambiente do mundo. O segundo artigo fala dos efeitos, então, da chuva ácida em recursos florestais, o quanto, né, a incidência dessa chuva vai interferir nas florestas, né? Esse é de 2015, tem 8 páginas, também é bem resumido e bem interessante. O artigo 3 que é o de 34 páginas, né? É a contaminação das águas de abastecimento público por poluentes emergentes e a parte do direito à saúde. Então, esse aqui é de 2019, ele é mais extenso, né? Mas, assim, eu vou pedir para o grupo que trabalhar com eles, com esse artigo, então, que foque bem, assim, na questão que é primordial, tá? Mas ele trata, assim, da contaminação por agrotóxicos, por esgoto doméstico, e aí depois, então, faz a questão das determinantes sociais, né, de saúde, quanto isso aí vai interferir, né, na vida e na saúde das pessoas. Também fala da eficiência dos tratamentos de água para potabilizar, né, e quando remove aí os micropoluentes. Bem interessante, ele é o maior, mas ele tem muita coisa, né, muito resultado. E é o mais recente deles, né, foi publicado em 2020. Esse aqui também, o quarto, né, a análise da água, da qualidade da água destinada ao consumo humano e aí em comunidade rural, né, no município de Coxim. Então, também, esse tem 19 páginas, e esse vai falar o que, então, das águas subterrâneas, né. Então, até são ideias, né, para vocês aí, quando estiverem fazendo os trabalhos de conclusão de curso de vocês. E aí, a divisão, eu pensei o seguinte, né, são 4 artigos, 4 grupos, né? 3 grupos vão ficar com 5 integrantes e um grupo com 6. Então, nesse que ficar com 6 integrantes, trabalha com o artigo maior. E aí eu deixo bem livre. Eu não sei se vocês querem que eu escolha os grupos ou vocês querem se organizar. Vocês definem isso. Talvez seja mais fácil, como tem o pessoal aí de fora, eu pego aqui as pessoas e vou falando os nomes, e aí vocês ficam divididos assim, pode ser? Nós já havíamos feito nosso grupo, prof, não sei se... Também pode ser, Bruna, bem tranquilo. Daí só assim, eu acho que seria bom. Eu vou parar a gravação, eu acho, que nós organizamos isso aqui, né? E depois eu coloco lá quem que faz parte de cada grupo.